Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 5 de setembro. Começando pela Cosan CSAN3, terminou o pregão em alta de 2,69%, rompendo aqui uma resistência, gerando um pivô de alta, resistência 34,20, rompeu com volume acima da média, mas o candle ali, o fechamento foi muito próximo dessa resistência dos 34,20, e isso terminaria não só esse ponto, né, que o ideal que tivesse fechado lá de 34,54 para cima, 1% é acima dessa resistência, mas também a região que o ativo se encontra com um único movimento de alta, ela chegou na zona de resistência importante do gráfico semanal, está dando uma patinada nessa região, e aqui é um ponto que pode atrapalhar essa operação de rompimento ali no gráfico diário. Então ficaria mais para aguardar um fechamento mesmo da semana acima desses 34,24 e depois uma sinalização de alta, nem que seja de curtíssimo prazo, para uma compra da Cosan. Qual seria então a alternativa? Já que aqui no gráfico 60 minutos ela superou com um único movimento de alta, também não faria compra pelo gráfico 60 minutos, aguardaria principalmente uma lateralização, ela pode até subir um pouco mais, mas uma lateralização do preço, para em seguida fazer uma compra na superação da máxima do primeiro movimento de alta e colocar o stop abaixo de uma pequena correção, ou principalmente congestão, um movimento lateral aí da Cosan para fazer essa compra, provavelmente mais para a próxima semana, porque teria que ter um número maior aqui de candles andando de forma lateral, no mínimo aí 7 candles no gráfico de 60 minutos que representariam um pregão. Então mais para a semana que vem. Olhando agora para a BBS3, foi outra que gerou também um bom fechamento, alta de 3,51%, ali no limite de uma primeira resistência 24,16, que já havia sido respeitada. O volume também foi acima da média. Resistência 24,40 não foi superada, portanto não daria para fazer essa compra de rompimento, porque deveria ter um rompimento na sua totalidade desse triângulo de alta. Os fundos ascendentes aí pressionando essa zona de resistência de 24,16 a 24,40, mas é um ativo também para se ficar atento pelo gráfico 60 minutos, depois desse bom primeiro movimento de valorização. Se ela congestiona aqui nessa região e gera a superação dos 24,40, abre chance de pensar numa compra aí da BBS3 com stop abaixo da mínima dessa correção, dessa congestão, esse movimento lateral que ela pode fazer em cima dessa resistência. Ou mesmo até acima dessa resistência ela pode trazer uma oportunidade de entrada. A outra ação foi a SUSB5, a ação que nós já executamos uma compra. A ativo teve um primeiro pregão ruim, depois da execução da compra em 4,56, mas hoje conseguiu reverter um candle de baixa ali aqui na última hora de pregão do pregão de ontem, né, no dia 4/9. Fechou bem uma hora de pregão acima de R$ 4,54, resistência que vinha sendo respeitada no gráfico 60 minutos. E em seguida gerou até nova máxima, então fez uma sinalização positiva. Terminou perdendo um pouco de força na última hora de pregão, mas mesmo assim fechou em alta de 3,4%. O destaque é apenas para mencionar que o ativo fechou exatamente no nosso preço de entrada, o stop está em 4,25 e o objetivo em 4,87. Para quem está de fora, ainda abre possibilidade de entrada na ação. Um dos pontos ali que pode trazer ainda essa indefinição é essa briga entre compradores e vendedores entre as duas médias, média móvel de maior periodicidade e média móvel de menor periodicidade, uma funcionando como resistência e outra como suporte. Um primeiro indício favorável para a nossa operação aconteceu no pregão de hoje. Esperamos aí que essa ação consiga aí no próximo pregão já superar os 4,63 e dar continuidade ao seu movimento de alta em busca do objetivo em 4,87. Lame 4 vem numa tendência de alta de médio prazo, vem ali mais uma vez tentando se firmar acima dos R$15, ela teve dificuldade de ficar acima dos R$15, teve um forte candle de baixa, está tentando aqui voltar a subir de maneira um pouco mais forte. O pregão de hoje foi bem importante, ativo vinha com um movimento lateral, proporcionou um candle forte de alta, saindo bem dessa resistência, dessa congestão dos R$15. Se essa congestão, se não tivesse nada aqui acima, se tivesse um movimento, fosse isso aqui, ó, esse seria um bom sinal de entrada. Candle forte de alta, ultrapassando bem a resistência da congestão, mas pela frente, como tem aqui esse movimento aqui acima, 15, tem uma zona de resistência 15,36 até os 15,25, como há essa zona de resistência ainda pela frente,
ainda ficaria de fora dessa entrada, até mesmo pela região também do gráfico semanal que ela vai tendo ali de resistência. Esse já é um sinal expressivo para uma possível saída dessa zona de resistência, mas ficaria também, manteria o foco aí nesse ativo, olhando pelo menos o dia 60, tentando identificar alguma entrada nessa ação. Nessa superação, por exemplo, vem aqui, para e dá uma congestionada no próprio gráfico 60 minutos e depois gera a superação dessa máxima que ela fez. Abre possibilidade de entrada com stop mais curto do que seria o stop aqui, entrada em R$ 15,26, e o stop, o ideal seria abaixo até dos R$ 14,33. Então, uma operação um pouco mais longa na LAME 4. Mas, de qualquer forma, para quem está comprado, o ativo gerou uma sinalização bem importante no pregão de hoje. E por último, Marfrig, MRFG3. Marfrig terminou o pregão com queda de 0,38%, um ativo que está em tendência de alta, mas deu uma fraquejada nessa tendência de alta dela. Tem suporte importante nos R$ 10. Por que deu uma fraquejada? Porque a retração superou a casa dos 61,8% e já está aqui abaixo, recuou muito, né? Recuou mais que 61,8%, se aproximou do fundo anterior. Isso significa dizer que os compradores já não têm mais a mesma força. Um dos sinais de recuperação do ativo é, primeiramente, superar a máxima do pregão de hoje, quebrar essa sequência de candles descendentes, superar a máxima de um candle de indefinição ao se aproximar da região de suporte. É uma ação que já fez isso anteriormente, né? Ela superou, voltou aqui, foi lá voltou aos R$ 10, então ela se aproxima dessa região dos R$ 10 e seria uma sinalização positiva a superação dos 10,55. Se gera uma entrada, para uma compra mais agressiva, abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, com um perfil mais arrojado, 10,56 seria a entrada, stop em R$ 10,20. Então, a entrada ao superar os R$ 10,55, a máxima de hoje. Risco dessa posição de 3,4% e o objetivo fica exatamente nos R$ 10,92, o antigo topo que ela formou e terminou voltando aqui para baixo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.